Olá, me chamo Gledson de Lucas, sou mestrando em Educação aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o campo teórico das habilidades sociais, que é a área que eu venho pesquisado dentro do meu programa de mestrado. Eu preparei aqui uma apresentação bem breve para a gente discutir alguns pontos que eu considerei importantes nessa nossa primeira conversa. Sendo ela discutir a origem e os conceitos gerais das habilidades sociais e discutir as relações das habilidades sociais educativas na aprendizagem. Tá? Aqui na introdução, a gente vai logo nesse diálogo, nessa conversa, falando que o campo teórico das habilidades sociais ele se apresenta ainda como uma área em desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? O campo teórico das habilidades sociais ainda não é uma teoria das habilidades sociais, não se apresenta ainda como um construto fechado, integrado. Isso se deve ao fato de não haver justamente uma teoria que possa fechar, né, que possa integrar realmente, e aí a gente possa reconhecer as habilidades sociais como uma teoria. Além disso, é um campo teórico ainda muito recente. Tem sido crescente o número de pesquisas, inclusive no Brasil, nos últimos 20 anos. Contudo, é uma área que ainda precisa de muitos mais estudos, que precisa de muito mais aprofundamento, mas já tem uma gama de estudos aí demonstrando, comprovando sua eficácia em relação ao desenvolvimento psicossocial e ao processo de ensino-aprendizagem. De maneira geral, as habilidades sociais, o campo teórico das habilidades sociais, ele vem para ajustar comportamentos visando facilitar as interações e as relações sociais. Tá? Então, eu acho que até o conceito habilidades sociais é meio que autoexplicativo. Né? Se diz a respeito a habilidades para lidar com a sociedade, lidar com o outro, lidar com um grupo de pessoas. E é justamente nessa questão aqui que ela vem facilitar, que ela vem prover, né? Que é o ajustamento diante das interações e as relações sociais. E ali, quais são os resultados disso? Promove ali a resolução, pode promover ali a resolução e a prevenção de problemáticas sociais. Se a gente for pensar na sala de aula, a sala de aula ali é um misto de diversidade de pessoas, né? Com comportamentos diferentes, com crenças diferentes, e acontece, diante dessa diversidade, a possibilidade de conflitos sociais. E ali o professor, como agente educativo, ele precisa estar com um repertório alto de habilidades sociais para que no momento desses conflitos ele possa resolver e prevenir, impedindo que haja, por exemplo, novas problemáticas sociais. Então as habilidades sociais, ela vem justamente diante desse quesito. Mas como falei, as habilidades sociais é um construto ainda em desenvolvimento, né? E como em desenvolvimento, a gente precisa entender suas origens, né? Quando foi que iniciou essa área e como que está nos dias atuais. Bom, eu fiz aqui uma espécie de linha do tempo para mostrar para vocês, sendo o primeiro deles Salter. Salter era um grande estudioso do comportamento, foi considerado inclusive o pai da terapia comportamental. Ele escreveu um livro, o Reflexotherapy, que é um livro baseado, inclusive influenciado por Pavlov. Eu anotei aqui porque eu esqueço o nome desse autor. Mas Pavlov era um fisiologista, inclusive um fisiologista que ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto o reflexo condicionado. Então, Salter foi influenciado por esse fisiologista e escreveu o livro, né, que era baseado na expressão facial e corporal. Ou seja, eram técnicas de aprimoramento de expressividade. Ele ensinava as pessoas, por meio desse livro, como se expressar melhor, quais as técnicas para aumentar a nossa expressividade facial e também verbal, né? Porque ali envolve a questão paralinguística, né? As questões topográficas que são mencionadas ali por os autores da Euprética, que daqui a pouco a gente vai chegar neles, se diz a respeito à postura que nós falamos, à tonalidade que nós falamos, a desenvoltura das mãos, gesticulação das mãos, tudo isso. Então, Salter foi um dos primeiros pesquisadores na área da psicologia a se preocupar em desenvolver estudos que pudessem contribuir com a modulação, vamos utilizar esse termo, né, com o desenvolvimento
dos comportamentos. O Hope e Lazarus vieram para continuar os trabalhos de Salter, né? E eles foram grandes pesquisadores que, inclusive, tem uma temática da assertividade que na década de 70, em razão desses dois pesquisadores, houve um aumento de publicações, né? E a assertividade hoje faz parte da classe das habilidades sociais. Anteriormente, ela era pesquisada de forma isolada. Existiam as habilidades sociais e a assertividade. Hoje, dentro do campo teórico das habilidades sociais, a gente tem as classes e subclasses. E uma das classes das habilidades sociais é a assertividade. Então, para a gente não perder a linha de raciocínio, Salter, com um livro de expressividade facial, verbal. Hope e Lazarus continuaram seus trabalhos, que dizia respeito à modulação ali, né, expressividade, e incluíram a assertividade. A assertividade, de modo geral, tem por significado a questão de defesa dos seus próprios direitos e o respeito ao outro, tá? Inclusive, essas são as duas contribuições fundamentais de Hope e Lazarus, desde que Hope, a princípio, ele defendia a assertividade apenas como a defesa dos próprios direitos, e Lazarus já veio com a contribuição. Eu defendo meus direitos, mas eu preciso respeitar os direitos dos outros também. Uma questão de contingências, né, de valor de contingências, de analisar o ambiente também, que Lazarus propôs essa definição do conceito de assertividade. Veio aí também Siegel e Phillips, dois grandes pesquisadores também, mas eles eram bem direcionados para o campo clínico, em hospitais psiquiátricos. Até então, todos esses autores aqui, até Phillips, eles são norte-americanos. Veio aqui Argall em 67. Argall, ele era da Inglaterra, foi inclusive um dos primeiros a utilizar o termo habilidades sociais, que pelos outros autores que a gente já mencionou, utilizavam outras nomenclaturas, como comportamento assertivo, personalidade citatória. Só Argall, lá em 67, que já veio definindo esse conceito como habilidades sociais. Caballo, ele é muito importante, né? É um teórico muito importante das habilidades sociais, inclusive ele marcou essa transição das habilidades do conceito de comportamento assertivo, que até então, até Phillips, se era reconhecido esse campo como o desenvolvimento de comportamentos assertivos. Argall, ele marca, inclusive em uma de suas publicações, falando que a partir daquele momento ele se referiria a essa temática com habilidades sociais. Ele já faz parte um pouquinho mais da contemporaneidade, inclusive tem estudos bem atuais dele. E aí, ele foi um dos influenciadores aqui de Zilda Delprete, Almir Delprete e Alessandra Bolsoni Silva aqui no Brasil. Eles trouxeram o campo teórico das habilidades sociais no Brasil em 96, um artigo das habilidades sociais, uma área em desenvolvimento, inclusive foi uma das publicações, um dos textos que está aqui fundamentando a presente apresentação. E Zilda foi a primeira a publicar um estudo que inclusive se dava em relação à origem, caracterização e relações com o campo clínico, como também com a educação. E Almir, seu esposo, que também contribuiu muito com as habilidades sociais, os dois são os maiores no Brasil que publicam sobre essa área, e Alessandra Bolsoni Silva, faltou um V aqui, que também tem trabalhado com as habilidades sociais. Hoje, não muito, mas tem importantes contribuições para essa temática, inclusive em suas relações com a educação, mas ela focou bastante na parte clínica. Zilda tem focado atualmente bastante nas habilidades sociais educativas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Como todos esses autores, como eu falei para vocês, eles tiveram importantes contribuições para o que hoje a gente conhece por campo teórico das habilidades sociais. Mas todos esses autores, eles foram envolvidos por meio de modelos explicativos, ou seja, eles foram influenciados por outros modelos de desenvolvimento, né, de percepção, de interpretação de suas fundamentações teóricas. E aqui a gente tem um modelo cognitivo. O modelo cognitivo utilizado nesse texto de Delprete de 96, ele destaca ali as contribuições de Lady Mead, que acredita que o modelo cognitivo ele vem como uma espécie de organização de cognições, para
que eu venha exibir depois no comportamento. Ou seja, eu primeiro vou organizar qual objetivo eu quero e que comportamentos eu devo ter para alcançar esse determinado objetivo. Então, exige ali uma cognição, exige ali uma organização para que eu venha chegar naquele determinado objetivo. Então, um dos modelos explicativos que fundamentam o campo teórico das habilidades sociais é o modelo cognitivo baseado aí nesse conceito que eu acabei de falar para vocês. Aí a gente tem o modelo da percepção social, que é o modelo em que você percebe o ambiente. Você percebe, você consegue fazer uma leitura do ambiente. Eu estou, por exemplo, eu estou na minha casa, eu estou na escola, então eu estou no hospital, e diante desses três ambientes diferentes sociais, eu me comporto de um jeito. Eu preciso me comportar de um jeito para que eu venha a ter como o reconhecido como meu comportamento como ajustado. Então eu faço uma leitura do ambiente que eu estou para exibir as variações de comportamentos que existem dentro do meu repertório. Tá? Além disso, a gente tem um modelo da teoria dos papéis. O que é o modelo da teoria dos papéis? É a compreensão do papel do outro. Como eu falei para vocês, em casa eu tenho um papel. Na escola eu tenho outro papel. No hospital eu posso ter um outro papel. Qual é o papel do médico no hospital? Né? Qual é o papel do paciente no hospital? Então, além de eu ter uma leitura do ambiente, eu preciso entender, perceber qual o papel de cada pessoa e qual o meu papel diante das situações, porque isso é importante também para a exibição dos meus comportamentos. Eu entender quem eu sou e qual é o meu papel naquele determinado local que eu estou inserido diante dessa demanda social. Aqui a gente tem o modelo da assertividade, que ali a gente ressalta que foi as contribuições principalmente de Hope e Lazarus, né, que publicizaram o modelo da assertividade, que é uma das temáticas mais importantes dentro do conceito das habilidades sociais, desde que é a defesa dos seus direitos e o respeito ao outro, né? Existe aí uma ideia de mutualidade, em que o outro vai ser beneficiado ao mesmo tempo que eu sou beneficiado também. Isso é assertividade, é saber me posicionar, é saber defender meus próprios direitos e sem que isso atrapalhe ou interfira ou prejudique o outro. Aqui a gente tem o modelo da aprendizagem social, a gente tem ali dois posicionamentos em relação a essa temática. A aprendizagem social foi ali influenciada por Skinner, né? Mas a gente está falando aqui da teoria social cognitiva de Bandura. Trata-se da aprendizagem, que a gente entra no conceito mais de aprendizagem. Eu aprendo comportamentos baseados na experiência vicária, né? Experiência vicariante na observação de um modelo. Então, a aprendizagem social ela vem para explicar como que eu aprendo os meus comportamentos. Desde que é importante ressaltar que nosso repertório de habilidades sociais ele vem sendo desenvolvido desde a infância, primeiro com os pais, depois com os irmãos, depois na escola. Então, todo o repertório de suas habilidades sociais, ele vem sendo construído antes de você chegar na escola. É por isso que, dentro do campo temático das habilidades sociais, existem as habilidades sociais de parentais, de responsáveis e cuidadores, existem ali as habilidades sociais de professores, as habilidades sociais de profissionais em geral, tá? Então, se a gente for parar para pensar aqui no ambiente escolar, o professor, ele é a referência para os alunos. Então, a aprendizagem comportamental vai ocorrer a partir da observação dos alunos em direção aos comportamentos exibidos pelo professor. Tá? Então, é mais nesse sentido aqui que a gente entende as habilidades sociais relacionadas aqui com a teoria social cognitiva, que foi um dos modelos influenciadores que explicam o conceito das habilidades sociais. É interessante ter colocado aqui explicativos, isso foi uma nomenclatura adotada aqui pela autora Delprete, em 96. Por quê? Porque todos esses modelos, eu não posso explicar as habilidades sociais sem mencionar esses modelos. Ou seja, dentro das habilidades sociais, como eu falei para vocês, existe uma carência de um fator integrador que possa unir todos esses modelos e criar uma teoria geral. Enquanto não tem, para eu explicar as habilidades sociais, eu preciso entender o que é um modelo cognitivo, o que é a percepção social, o modelo da teoria dos papéis, o modelo da assertividade e o modelo da aprendizagem social. Tá? Então, para explicar, eles não são excludentes para definir aqui as habilidades sociais. Mas o que é as habilidades sociais? As habilidades sociais ela é um conceito descritivo. O que é? São comportamentos sociais, ações e reações entre as pessoas
valorizados e aprovados, esperados em um nicho cultural e ou cultura mais ampla. Isso aqui já foi uma atualização, já foi uma complementação dos autores Delprete, desde que anteriormente a ideia de habilidades sociais era que eram somente comportamentos ajustados, mas aqui Delprete já colocou ajustados e esperados, né, em um nicho cultural, ou seja, tem determinados comportamentos que eles vão ser considerados aceitáveis e ajustados para uma cultura e para outra cultura, para outra forma de leitura do ambiente, pode ser considerado ali um comportamento não ajustado, um comportamento inaceitável. Tá? Além disso, as habilidades sociais ela visa a alta probabilidade de resultados positivos. Então, você ter um repertório de habilidades sociais, ele te induz, ele pode te levar a chegar a resultados positivos, considerando as demandas sociais que você está adotando. Tá? E são indispensáveis para a competência social. Para a gente entender todo esse conceito, a gente tem que lembrar que existem outros dois. Um deles é habilidades sociais, o outro é a competência social e o outro é o desempenho social. Vou tentar diferenciar aqui para vocês. Habilidades sociais é um conceito descritivo, se diz a respeito a todas as habilidades sociais que você possa ter no seu repertório. A competência social, ela vai olhar mais para o sentido avaliativo. Daqui a pouco eu explico melhor a competência social. Agora, o desempenho social são todos os seus comportamentos que serão exibidos, sejam eles positivos ou negativos, seja determinado pela cultura que você está inserido, ou o ambiente que você está inserido. Então, o desempenho é tudo aquilo que eu vou exibir, sem ideia de quantas habilidades você tem, ou qual o déficit de habilidades que você tem, e se você conseguiu ali chegar a resultados positivos ou não. O desempenho social é algo que é emitido sem inquietações. Vamos considerar essa questão. Tá? Como eu já falei de competência social, vamos primeiro entender, só para a gente daqui a pouco analisar o que é exatamente, quais critérios a gente vai utilizar para a ideia de competência social. Mas por que eu mencionei competência social? Porque para que eu tenha um desempenho socialmente competente, eu não preciso somente das habilidades sociais. As habilidades sociais é um dos componentes, tá? Mas o nosso foco é chegar na competência social. Por isso que ele é muito importante, tá? Vamos ver esse aqui. As habilidades sociais são caracterizadas em termos descritivos. É uma descrição de comportamentos, né? Aquilo que você emitiu. A partir das dimensões. E aqui a gente tem a dimensão comportamental, com as classes molares e as classes moleculares. Quando a gente vai exibir um comportamento, a gente não somente exibe ele de forma verbal. Existe uma série de outros componentes, molares e moleculares, que estão envolvidos, que vão ali serem ressaltados no nosso comportamento. Nossa respiração, os batimentos cardíacos, a forma como a gente fala, a nossa postura corporal, a maneira de olhar, né? Tudo isso é importante dentro do campo teórico das habilidades sociais. Então, a gente precisa analisar para definir, né, para descrever os comportamentos, considerando também essas questões, essas classes molares e moleculares. Além disso, exibe ali a questão pessoal, né? Por isso que dentro do campo teórico das habilidades sociais, a gente tem a ideia do autoconhecimento. Né? Você precisa se conhecer, você precisa entender qual é o seu repertório, quais são os seus déficits, quais são os seus as habilidades que você já tem, qual aquelas que você precisa ter, aquelas que você, para o seu trabalho, por exemplo, precisa desenvolver. Então, aqui na parte pessoal, é mais sobre coisas mais específicas sobre você mesmo. E aqui a situacional, né? Se envolve principalmente na situação que você está inserido, com as pessoas que você está inserido e o ambiente que vocês estão inseridos. Então, todas essas questões aqui, os termos descritivos das habilidades sociais, eles vão ser caracterizados. Ou seja, o seu repertório de habilidade social, para que eu venha conhecer, para que eu venha entender, eu preciso analisar suas classes molares, em diz a respeito, e moleculares, no que diz a respeito aqui ao comportamento, o pessoal, a forma como você lida com as situações e a situação que como você está envolvido, tá? Questão cognitiva e afetiva aqui, como você lida com as situações, né? Como que você organiza as suas cognições, enfim.
Tá? E aqui eu coloquei uns exemplos de habilidades sociais. Aqui são as classes, tá? Bem gerais, as classes aqui são bem gerais. Olha aqui as habilidades sociais de trabalho. Dentro dessas habilidades sociais de trabalho, a gente vai encontrar as habilidades sociais educativas, que faz parte do que a gente vai discutir aqui na aula de hoje. Tá? Aqui a gente tem habilidade de enfrentamento, direitos e cidadania. Vamos ler rapidinho o que diz aqui. É um conjunto de habilidades bastante elaboradas, cujos componentes usualmente precisam ser inicialmente garantidos em suas unidades mais moleculares e posteriormente integrados em desempenhos mais completos e complexos. Olha aqui, as habilidades sociais empáticas são exercidas como reação a demandas que se caracterizam por uma necessidade afetiva do outro. Aqui é apenas algumas, mas existe um portfólio enorme, a gente chama de taxonomia das habilidades sociais, né, que vai ali organizar classes e subclasses das habilidades sociais. Tá? Só para a gente ler as habilidades sociais do trabalho. São aquelas que atendem às diferentes demandas interpessoais do ambiente do trabalho. Tá? Essa organização aqui de classes e subclasses das habilidades sociais foram definidas por Delprete. Tá? Eles iniciaram ali em 2001, fizeram uma atualização em 2010 dessas habilidades, em 2017 também. Eles consideraram habilidades que mais a gente precisa ter para a convivência, né? Seja no ambiente de trabalho, seja de forma livre, né, em qualquer local que a gente for inserido, inclusive em casa também. Por isso que tem aqui as habilidades sociais de direitos e cidadania, né, que envolve aqui também, inclusive, as subclasses de civilidade, né, o fato de eu dar um boa tarde, um obrigado, tudo isso entra aqui como habilidades sociais. Tá? Aqui são outras classes, né, e subclasses. Olha só essa classe aqui, expressar solidariedade. É uma classe das habilidades sociais. E qual é a subclasse? Qual é, que é a explicação? Como que eu expresso a solidariedade? É identificando a necessidade do outro. É oferecendo ajuda, é expressando apoio e assim sucessivamente. Aqui, ó, manejar conflitos, que acontece muito em sala de aula. Como que eu posso acalmar, né? Como que eu posso resolver aquela problemática ali? Acalmar-se primeiramente, exercitar o autocontrole diante dos indicadores emocionais, aqui é aquela parte que a gente entende por cognitivo afetivo, né? Que não, a gente não pode deixar de reconhecer, né? Acalmar-se, de que forma meus comportamentos estão sendo manifestados diante de um conflito social, né? Identificar comportamentos de si, a questão da automonitoria, do autoconhecimento, eu preciso identificar, sempre estar me monitorando, e de outros associados à manutenção ou solução do problema. Olha que bacana, né, gente? Aqui a gente chegou onde eu falei anteriormente, que é a competência social. Lembrem-se, habilidades sociais, desempenho social e competência social. Eu posso ser competente social sem ser habilidoso socialmente? Não. Mas eu posso ter habilidade social e não ser competente? Isso pode acontecer. Ou seja, eu tenho um repertório alto de habilidades sociais, mas eu não sou competente socialmente. Por quê? Porque só as habilidades sociais não são suficientes para que eu venha a ter um desempenho socialmente competente, tá? Para que eu alcance o objetivo a qual eu me coloquei ali para alcançar, ou seja, diante de um determinado problema, resolver aquele problema. Por isso que a gente lembra ali do modelo cognitivo. O que é o modelo cognitivo? Organizar as cognições para exibir os comportamentos que visam atender um objetivo que eu quero. Tá? Mas vamos lá. A gente lembrou que habilidades sociais é um termo descritivo. São várias habilidades que são descritas ali, que são interessantíssimas para determinados ambientes que a gente for conviver, inclusive os profissionais. O que é a competência social? A competência social é relacionada na literatura como um aspecto de cunho avaliativo. Olha só essa palavra aqui, avaliativo, das relações interpessoais. Isto é, ela cria um conceito que pontua a eficácia daqueles comportamentos quando direcionados para o alcance de determinado objetivo. Tá? Para a gente entender melhor. Habilidades sociais é um conceito descritivo, como a gente já mencionou. Possui alta probabilidade de resultados positivos, são indispensáveis para a competência social. Ou seja, sem habilidades sociais, eu não vou ser competente social. Tá? Mas a competência social é um conceito avaliativo. Ou seja, ela vai dar qualificação do desempenho social apresentado,
na interação, na relação social, e seus resultados imediatos e prováveis em médio e longo prazo. Como assim provável em médio e longo prazo? Na sala de aula está acontecendo ali um problema, os alunos estão em uma discussão, não conseguem resolver. Naquele momento, eu peço que eles façam silêncio. A discussão, o problema entre eles foi resolvido? Parece que não, mas eles fizeram silêncio. Então, foi um resultado imediato, mas não teve... Provavelmente, eles vão voltar a discutir porque aquilo não foi resolvido. Então, não houve ali uma competência social, tá certo? Os alunos não se entenderam, eles só pararam e atenderam ao posicionamento ali do professor, mas aquela situação conflituosa não foi impedida. Então, aquele problema pode retornar a acontecer dentro da sala de aula. Ou seja, não houve competência social. Existem critérios de avaliação do desempenho e dos seus resultados. Tá? A gente vai já ver algum desses critérios, que os Delpret também organizaram bonitinho ali para a gente. Tá? Além disso, a competência social ela vai avaliar a sua dimensão ética e a sua dimensão instrumental. A dimensão instrumental está muito ligada aqui, ó, às habilidades sociais, ao repertório de comportamentos que você vai exibir. A dimensão ética, ela envolve ali outras questões, inclusive, isso foi uma complementação dos autores Delpret e Delpret, que diz a respeito ali ao respeito aos direitos do outro. Tá? Envolve também aqui uma ideia do modelo da assertividade. Olha só como a gente consegue identificar os modelos explicativos dentro de cada conceito desse aqui apresentado. Tá? Então, a dimensão ética é ser ético, né? É respeitar os direitos humanos, é respeitar a vida do outro, em todos os sentidos possíveis. Tá certo? Aqui são os critérios de avaliação da competência social. Aqui a gente coloca a primeira, regra áurea. Fazer ao outro como que gostaria que fizessem com você. Lembra daquela ideia de assertividade? Eu defendo meus direitos, mas eu respeito o direito do outro. Eu quero que façam comigo, mas eu quero que façam com você também aquilo que for bom. Né? Eu não gostaria que, por exemplo, algo ruim acontecesse comigo. Né? Então, não posso desejar, não posso fazer com que o outro tenha uma consequência ruim. Tá? Além disso, o critério da avaliação da competência social vai analisar se o teu comportamento, se o desempenho que você expôs, ele é composto de habilidades sociais, se você exibiu habilidades sociais. Ou seja, caso não tenha habilidades sociais no seu desempenho social, você não é competente social. Tá? E além disso, precisa coerência entre pensar, sentir e expressar. Por que pensar? Envolve a cognição, lembra do modelo cognitivo. Sentir, lembra que para explicar as habilidades sociais precisa analisar as classes molares e moleculares ali do comportamento? Sentir e expressar. Às vezes você expressa uma raiva, mas seu coração está calmo. Às vezes você está muito agitado, mas expressa uma coisa diferente. Então, tudo tem que haver coerência. Né? Tudo tem que haver ali um equilíbrio, né? Entre o seu pensar, entre o sentir e o expressar. Né? Tem gente que fala assim, eu tô calmo. E na verdade está super alterado, né? Fala que está calmo, mas expressou de uma forma totalmente diferente e está pensando em uma coisa totalmente diferente daquilo que ele expressou verbalmente, né? Então é por isso que dos critérios da avaliação da competência social é justamente essa coerência do seu pensar, do seu sentir e expressar. Para que, além disso, um dos outros critérios é que você alcance o objetivo, tá? Você melhore e amplie o autoconceito e a autoestima. Tá? Ou seja, você se alcançar aquele determinado objetivo, você melhorou, você conseguiu chegar onde você queria. Você ampliou o autoconceito e a sua autoestima. Você se sente bem porque conseguiu resolver aquela questão. Tá? Melhorar a qualidade da relação. Outra coisa, existe uma ideia aqui de mutualidade. Não é uma questão avassaladora em que só um, por exemplo, sai como o beneficiado. Né? Não é isso. Existe a ideia, como critério de avaliação da competência social, que ambos os envolvidos, ou o grupo envolvido, todos eles possam manter e melhorar a qualidade daquela relação. Porque as habilidades elas vêm para isso, para a resolução das problemáticas sociais e prevenção das problemáticas sociais a médio e longo prazo. Tá? Não é só de imediato.
Equilibrar as trocas entre interlocutores, ou seja, é uma ideia muito parecida com essa questão de manter e melhorar. O outro ele não pode sair com mais benefícios que eu. Eu não posso sair de nenhuma forma prejudicado. Existe a ideia de equilíbrio. É preciso haver o equilíbrio. Aqui, manter e ampliar os direitos interpessoais. Aqui, essa ideia aqui, ó, da dimensão ética. Apareceu aqui, ó. Manter e ampliar os direitos interpessoais. A questão da assertividade. É respeitar a mim mesmo e respeitar o outro. Em todos os sentidos. Às vezes a outra pessoa tem uma crença diferente da minha, eu preciso respeitá-la. Às vezes ela tem uma cor ou de cabelo diferente, eu preciso respeitá-la. Enfim, é uma série de descrições que a gente precisa estar atento, né, para respeitar. São direitos interpessoais, né? Aqui são outros indicadores, outros critérios para avaliar a competência social. É a manutenção e a melhoria da autoestima, né? A manutenção e a melhoria da qualidade da relação. Aqui são aspectos mais ampliados, né? Mais específicos, mais definidos aqui dos textos dos Delprete. Tá? Então, a gente viu, nesse momento, que as habilidades sociais, a gente já está chegando aqui no fim, que as habilidades sociais dessa parte, né, de introdutória, de origem e caracterização das habilidades sociais, daqui a pouco a gente vai entrar no conceito de habilidades sociais educativas, mas a gente viu que habilidades sociais é um contexto descritivo, é um conceito descritivo, né? E para que eu venha ter desempenho socialmente competente, eu preciso ter ela no meu repertório. Só que eu preciso, e isso diz respeito aqui à dimensão instrumental. Ou seja, a dimensão instrumental são as habilidades sociais. E sem as habilidades sociais, eu não tenho um desempenho socialmente competente. Mas é preciso que eu entenda que eu não posso entender as habilidades sociais como um padrão. É preciso que eu venha a ter variabilidade, ou seja, um repertório alto de habilidades. Não venha a ter só um pouquinho específico só para ser usado naquele ambiente. Eu tenho que ter variabilidade de habilidades sociais, um repertório alto de habilidades sociais. Além disso, eu não posso esquecer os valores de convivência, ou seja, o autogerenciamento ético é entender quais são os meus direitos, entender quais são os direitos do outro e respeitar. Isso aqui envolve a dimensão ética. Então, todas essas questões aqui estão ligadas para que o meu desempenho ele seja socialmente competente. Como eu falei, habilidades sociais não é suficiente para que eu venha a ter um desempenho socialmente competente. É preciso que ela esteja atrelado aos valores de convivência, ao autogerenciamento ético e à dimensão ética. Mas para que isso venha a acontecer, isso aqui tem que ser bem unido, tá, gente? Coloquei essas setas aqui para vocês entenderem que eu preciso da dimensão instrumental, que diz respeito às habilidades sociais, e a dimensão ética, aos valores de convivência, tá? A ética. É preciso que eu tenha, para exibir essa variabilidade, se eu tiver essa variabilidade no repertório, eu tenha conhecimento do ambiente social. Qual é a ideia aí? A ideia da percepção social. Lembra do modelo da percepção social? Lembra do modelo da teoria dos papéis? Eu preciso conhecer o ambiente social que eu esteja envolvido para que, diante disso, de acordo com a variabilidade de repertório que eu tenho, eu venha exibir as minhas habilidades sociais no meu desempenho social. Mas para isso, eu preciso ter autoconhecimento. Por quê? Porque eu preciso entender quais são as habilidades sociais que eu tenho. Quais as habilidades sociais que eu não tenho? Quais são os meus déficits? O que eu preciso melhorar? Então, o autoconhecimento, ele vem justamente para isso. Além disso, junto com ele tem que vir a automonitoria. Lembra daquela ideia de lei de Mise, do modelo cognitivo? Uma das coisas que eles explicaram também é que, além da organização das cognições para exibir os comportamentos, é preciso que eu venha estar atento. Será que eu estou conseguindo chegar no meu objetivo? Durante aquela interação, eu estou conseguindo chegar? Se eu não estiver conseguindo chegar, eu tenho que me automonitorar e verificar o que eu fiz de errado, qual habilidade social ali faltou, o que eu preciso fazer para resolver aquilo naquele momento. Ou seja, é análise de contingências. O que é análise de contingências? É analisar todo aquele ambiente, a reação das pessoas, o comportamento das pessoas, com a exibição dos meus comportamentos. Será que eu tenho chegado no meu objetivo? Será que eu tenho realmente a variabilidade de repertório para esse ambiente que eu estou inserido? Então, tudo isso, todas essas questões farão de você
competente social, tá? Lembrando, essas duas temáticas aqui são extremamente importantes dentro desse campo, que é as habilidades sociais, o desempenho social competente, tá? O desempenho social e a competência social, tá? Que envolve todas essas questões aqui que eu mencionei para vocês. Aí se a gente está falando aqui, eu dei muito exemplo sobre a sala de aula, né? Será que existem habilidades sociais específicas para a sala de aula? Existem. E aqui a gente entra com as habilidades sociais educativas. Argal, na década de 80, lembra que Argal foi um dos primeiros a utilizar, apesar de trabalhar com a ergonomia e o sistema de homem-máquina, também muito direcionado para a parte clínica, ele foi um dos pioneiros a falar especificamente sobre habilidades sociais de professores. Tá? Ou seja, ele em um dos seus textos aqui em 80, ele falou que os professores precisam suscitar a motivação dos seus alunos, manter a disciplina e transmitir informações, conhecimentos ou habilidades. Aí, Delprete, influenciados por Argal sobre essas pesquisas no meio educacional, destacaram que as habilidades sociais elas são chamadas de educativas porque elas são intencionalmente voltadas ali para o processo de aprendizagem. Elas geram mudanças no repertório comportamental dos educandos, caracterizando um processo que deve ser realimentado por esses efeitos. Tá? Em outras definições, as habilidades sociais educativas são habilidades intencionalmente voltadas para a aprendizagem. Então, se eu desenvolver essas habilidades aqui, por exemplo, eu vou induzir, motivar o meu aluno a desenvolver ali um maior rendimento acadêmico, desde que ele também desenvolva habilidades sociais educativas. Ou seja, muitos estudos, inclusive hoje existe o treinamento de habilidades sociais e existe o programa de desenvolvimento interpessoal profissional, que ele é direcionado ali para professores. Esse programa, por exemplo, ele vem? Ele vem para identificar possíveis déficits no repertório de habilidades sociais educativas do professor. E, a partir disso, ele vem com uma intervenção. Você precisa desenvolver essa habilidade social no seu repertório para que a sua sala de aula venha melhorar, para que seus alunos venham ter maiores possibilidades aqui positivas. E ali, eles passam por uma série de treinamentos e com inventários, né? Inventários visam a identificação das habilidades sociais em falta e as presentes, e fazem atividades específicas para desenvolver aquela determinada habilidade social que está faltando, que está precisando ali no seu repertório. Tá? Para que o professor venha suscitar a motivação, venha manter a disciplina na sala de aula e transmitir de forma eficaz as informações, os conhecimentos e as habilidades sociais. Tá? Aí, assim como as habilidades sociais, o campo amplo que a gente viu anteriormente, nas habilidades sociais educativas, existem também as classes e as subclasses. Eu coloquei aqui algumas para vocês. Quais são as classes? A apresentação de uma atividade, transmitir conteúdos, mediação de interações educativas entre os alunos e avaliação de uma atividade. Assim como os professores, os alunos têm habilidades específicas também, tá? O professor, para ser... lembrem que o professor, lembrando do modelo da aprendizagem social, o professor ali é visto como referência para os seus alunos. Então, para que o professor desenvolva habilidades sociais nos estudantes, o professor precisa ter aquilo no repertório dele para que o aluno venha aprender. É uma troca. Existe ali uma troca. Por quê? Porque o professor também aprende de forma social, vicariante, com os seus alunos. Porque tem aluno que, por exemplo, vai ter habilidade social que o professor não vai ter. Entendeu? Não é porque o professor ele é visto como referência que ele tem todas as habilidades. Talvez ele não tenha. E por isso que por isso que existe o PRODIP, tá? Que visa o desenvolvimento de habilidades interpessoais nesse profissional. Tá? Vamos lá ver aqui quais são as subclasses. Estabelecer contextos interativos possivelmente educativos, transmitir ou expor conteúdo sobre habilidades sociais, falar, por exemplo, na sala de aula, expor um conteúdo da matemática, da física, da biologia, diz a respeito que você tem uma habilidade social. Qual é essa habilidade social educativa? A comunicação. Né? Como que eu consigo, por exemplo, num treinamento de habilidades sociais, desenvolver a comunicação dos meus alunos? Trabalhos em grupo, seminários, tudo isso
desenvolve, né, ajuda os alunos a interagirem entre si, a lidarem com diferentes dinâmicas diante de seus posicionamentos, porque cada aluno vai ter um comportamento diferente. Então, tudo isso são algumas das possibilidades que são realizadas no treinamento de habilidades sociais que visam ali desenvolver os comportamentos, ou seja, os comportamentos aceitáveis, ajustados, que visam resolução de problemas, eles são desenvolvidos a partir de treinamentos. Esses treinamentos também demandam muita interação em relação social. Tá? Apresentar feedback positivo, demonstrar empatia, elogiar, aprovar. Tudo isso aqui são subclasses e classes das habilidades sociais e educativas que são extremamente importantes na educação. Por quê? São diversos os estudos, inclusive de Chaves 2017, Delprete 2017, entre outros autores, Bolsoni Silva 2011, que, enfim, fundamentam textos, principalmente produções empíricas, né, que houve ali um treinamento, que houve ali uma identificação de classes, subclasses de professores, que identificaram, por exemplo, que alunos com um repertório alto, variável de habilidades sociais, têm um rendimento acadêmico muito mais alto. Por quê? Porque esse aluno, por exemplo, ele não fica com dúvida. Ele tem habilidade social de comunicação, de, por exemplo, de apresentar um feedback positivo, de fazer perguntas, de sondagem e desafios, de elogiar, de aprovar, de criticar. É um aluno que ele não guarda para si dúvidas. Ele tem habilidade de comunicação, então ele consegue, por exemplo, é uma das possíveis explicações para que a gente venha a entender o porquê que alunos com repertório de habilidades sociais têm um rendimento alto também, né? Então, existe ali uma possível relação de que se o meu aluno tiver o desenvolvimento de habilidades sociais educativas, ele pode ter um rendimento acadêmico muito melhor. Né? Isso é comparado com alunos com problemas comportamentais, por exemplo, que apresentavam também níveis de rendimento acadêmico baixo. Tá? Ali, se a gente for pensar no professor, só um minutinho, vou beber uma aguinha aqui, tá? As habilidades sociais educativas do professor. Os Geoprest, eles destacam para a gente que existe um estilo agressivo, o professor de estilo agressivo, o estilo passivo e o estilo assertivo. Né? O que é o estilo agressivo? É aquele professor que ele não tem, por exemplo, a ideia dos direitos do outro. Ele pode ser assertivo nas suas colocações em sala de aula, mas ele não, por exemplo, imagina que pode agredir psicologicamente um aluno dentro da sala de aula. Então, é um estilo agressivo. É um estilo que não tem habilidades sociais, por exemplo, de empatia com o aluno. O estilo passivo. O estilo passivo é aquele professor que não está ligando mesmo se você está aprendendo, não, é aquele professor que vê os problemas dentro da sala de aula acontecer, mas não faz grandes intervenções, e aí, enfim, ele não liga. É um professor que é aquela ideia daquele professor, vocês estão aí, tudo bem então, final do mês tem o meu salário. Brincadeiras à parte, o estilo passivo é mais essa ideia do professor que não está realmente considerando importante os comportamentos dentro da sala de aula para o processo de aprendizagem e para o processo também de ensino de sua prática docente. Aqui a gente tem o estilo assertivo. O estilo assertivo é aquele professor, já na ideia de modelo de assertividade, que compreende o meu direito como professor e o seu direito como aluno. Tá? É o direito que eu vou exibir um comportamento dentro da sala de aula, por exemplo, exigindo silêncio, exigindo explicação, perdão, para um determinado problema que está acontecendo ali, para que eu venha resolver entre eles, e respeite eles, respeite a mim e respeite o outro também. Então, um modelo de professor assertivo, que ali ele exibe preocupação com a aprendizagem do aluno, ele mostra e apresenta diferentes possibilidades, metodologias práticas, ativas, que visam ali compreender cada aluno, entender qual o conhecimento daquele aluno sem rejeitar aquilo que aquele aluno já sabe, sem fazer brincadeirinhas dentro da sala de aula com os alunos que podem interferir ali no psicológico daquele aluno. É um professor atento, é um professor responsável que está atento para os seus direitos e também para os direitos dos estudantes. Já finalizando, aqui a gente tem um resumo
né? A gente viu que as habilidades sociais é um conjunto de comportamentos sociais emitidos pelo indivíduo diante de demandas de uma situação interpessoal, na qual se maximizam os ganhos, se resolvem os problemas, existe a prevenção dos problemas e vai reduzir ali as perdas entre os envolvidos. A competência social é a ideia do resultado do desempenho social, né? Se esse desempenho social ele vai ter habilidades sociais e se ele respeita as demandas instrumentais e éticas também, para ele ser considerado competente social. E aqui as habilidades sociais educativas, que por fim nós mencionamos agora, que são habilidades intencionalmente direcionadas para a aprendizagem e ao desenvolvimento psicossocial, considerando essas questões psicológicas dentro da sala de aula, respeitando os alunos, e possibilitando medidas que visam resolver problemas de aprendizagem dentro da sala de aula. Entre uma das possibilidades é o treinamento de habilidades sociais. Aqui são algumas das referências que nós utilizamos para exibição dessa apresentação. Aqui, principalmente os textos dos autores Delprete, da Alessandra também, Bolsoni Silva, e esse livro aqui, Manual Teórico Prático, que é um livro que tem todos esses conceitos que nós trabalhamos aqui, da competência social, das habilidades sociais e do desempenho social. É isso, muito obrigado.